pessoal, meu nome é Kátia Maria Cardinal, eu sou zootecnista, doutora em produção animal e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre as 5 principais teorias que são mais aceitas, em relação aos mecanismos de ação dos antibióticos promotores de crescimento. Antes de falar em relação às 5 principais teorias, eu quero apresentar para vocês as diferenças entre o antibiótico e o antibiótico promotor de crescimento. Bem, vamos iniciar então falando sobre o que é um antibiótico. Conceito, tá? É qualquer remédio capaz de combater uma infecção causada por micro-organismos que causam infecções a outro organismo. Já o antibiótico promotor de crescimento, deixa eu sair da frente, aqui, são agentes antibióticos utilizados com o propósito de aumentar o ganho de peso diário ou eficiência alimentar em animais produtores de alimentos. Kátia, mas olhando os dois conceitos, eu não consigo saber a diferença entre os dois. Bem, pessoal, seguinte, o antibiótico, ele é utilizado para fazer o tratamento, ou seja, quando um lote está sendo acometido por um patógeno, nós vamos escolher um antibiótico que melhor se enquadre para fazer o tratamento dessa doença, vamos administrar o antibiótico e dentro de alguns dias esse animal vai estar saudável novamente. Já o antibiótico promotor de crescimento, como o próprio nome já diz, ele tem a ver com o crescimento do animal. Então, a função dele, o objetivo dele é aumentar o ganho de peso e melhorar a conversão alimentar. Outra questão que está relacionada à diferença entre os dois é a questão do tempo de utilização. O tempo de utilização do antibiótico ele é um tempo mais curto, já o antibiótico promotor de crescimento ele é utilizado por um tempo longo, tá? Mais uma questão de dosagem. Dentro da questão do antibiótico, nós temos 3 classificações. Nós temos a dosagem antibiótica, nós temos a dosagem terapêutica e nós temos a dosagem subterapêutica, tá? Os antibióticos, eles estão dentro da primeira classe, que é a classe antibiótica, onde a dosagem ela é mais alta. Já os antibióticos promotores de crescimento estão na terceira categoria, que é a dosagem subterapêutica, ou seja, é uma dosagem bem baixinha, ok? Então, o objetivo é diferente, o tempo de utilização é diferente e a dosagem também é diferente, ok? Bem, dito isso, vamos então falar sobre como o antibiótico promotor de crescimento funciona. Quais são os mecanismos de ação mais aceitos na literatura até agora? Deixa eu voltar lá para o meu cantinho. Aí. Bem, o primeiro mecanismo de ação seria a questão da modulação da microbiota intestinal. Como isso funciona? Bem, o APC, o antibiótico promotor de crescimento, ele é administrado na ração, vai chegar lá no intestino, tá? Então, a sua função ela é exercida no intestino. E o que vai acontecer? O APC ele vai entrar em contato com a microbiota que está no intestino e vai selecionar, vai modular essa microbiota. Tá? Alguns micro-organismos que são considerados patógenos, que vão fazer mal para o desenvolvimento do animal, eles vão ser excluídos, tá? Então, eles vão acabar sendo mortos e vão ser excretados, ok? E com isso, dá espaço para que bactérias benéficas ao crescimento do animal se proliferem e aumentem a sua colonização dentro do intestino. Kátia, mas quais são as bactérias que são mortas e quais são as que aumentam? Tá? Vai depender muito de qual antibiótico promotor de crescimento é utilizado. Porque nós temos classes de antibióticos promotores de crescimento. Por exemplo, alguns atuam sobre bactérias gram-positivas, outros atuam sobre bactérias gram-negativas. Nós temos o amplo espectro, que atua em cima de tanto de bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas, tá? Mas a intenção é a redução das bactérias patogênicas e o aumento das bactérias benéficas, como os lactobacilos, ok? Bem, então, dito isso, segundo modo de ação é a redução do uso de nutrientes por micro-organismos, tá? O que acontece? Bem, feito essa modulação da microbiota, nós vamos ter uma redução no número de micro-organismos, tá, patógenos, que fazem o uso dos nutrientes que chegam no intestino e que deveriam ser utilizados pela ave. Tá? Então, o que acontece?
o nutriente chega lá e se tem vários micro-organismos patógenos, eles vão utilizar o nutriente que seria destinado para a ave para o seu próprio crescimento. Tá? Reduzindo essa população de micro-organismos, nós vamos ter uma disponibilidade maior de nutrientes para a ave. Tá? E nós temos também a redução de metabólitos. O que seriam metabólitos? São substâncias secundárias que são produzidas pelos micro-organismos que estão no intestino. Tá? Quando esses micro-organismos eles ingerem o nutriente que era para ter sido fornecido para a ave, tá? Eles liberam substâncias, como a putrescina, tá? E essas substâncias, elas acabam agredindo o intestino e fazendo mal ao desempenho do frango. Então, com a redução dos micro-organismos patógenos, com a melhora dos micro-organismos benéficos, tá? Menos utilização de nutrientes que teriam sido dados na dieta para utilização do frango. Nós vamos ter também menor excreção desses metabólitos que são prejudiciais ao frango, tá? Então, uma coisa está interligada à outra. Então, a redução dos metabólitos, tá, é importante porque agride o intestino e acaba tornando a parede do intestino mais espessa, tá? Que é a nossa quarta questão, redução da espessura da parede intestinal. Quando nós temos vários fatores agredindo o intestino do frango, o intestino ele acaba fazendo o quê? Ele vai se proteger. Então, ele libera mais muco, vai ter espessamento da parede intestinal em função de ter células inflamatórias ali, tá? Então, vai ter uma espessura maior do intestino e os nutrientes eles vão ter mais dificuldade de serem absorvidos. Então, com o uso do antibiótico promotor de crescimento, redução das bactérias que são patogênicas, redução dos metabólitos que são prejudiciais, nós vamos ter menos agressão ao intestino. Então, a parede intestinal ela vai estar mais fina, ela não vai precisar fazer esse mecanismo de defesa, tá? Então, os nutrientes vão conseguir passar de forma mais fácil, vão ser absorvidos de forma mais fácil, tá? E a quinta teoria, que é o efeito não antibiótico dos antibióticos promotores de crescimento. É uma teoria que foi desenvolvida pelo Newald em 2007, tá? Essa teoria ela está publicada na Poultry Science. E o que ela diz? Que os antibióticos promotores de crescimento, eles têm a capacidade de entrar dentro dos fagócitos, tá? Que são essas células de defesa, que quando existe um estresse muito grande ou um patógeno que esteja cometendo o frango, ele ativa esses mecanismos de defesa, né? Então, são produzidas células como os fagócitos, tá? E esses fagócitos, eles liberam citocinas, tá? Que é para que mais células de defesa sejam produzidas. As citocinas, elas são mensageiros, tá? Então, o antibiótico ele consegue entrar dentro do fagócito e inibir essa função de liberar citocinas. Com isso, a gente tem uma menor resposta inflamatória. E com isso, o frango ele deixa de gastar energia com essa resposta inflamatória e acaba demandando essa energia para o crescimento dele, tá? Isso é uma teoria bastante aceita, tem bastante coisas, bastante estudos sendo feito a respeito da questão da modulação do sistema imune do frango para que ele consiga se desenvolver melhor, tá? O sistema imune, ele custa bastante energia para o frango quando ele é ativado de uma forma agressiva. Tá? Então, quanto maior for a resposta imune do animal, quanto mais forte ela for, mais energia esse frango vai despender com essa resposta imune. Então, reduzindo essa questão da resposta inflamatória, da resposta imune, nós ajudamos o frango para que ele não tenha que desenvolver essa resposta imune e use sua energia para crescimento. Tá, pessoal? Então, essas são as 5 teorias mais aceitas em relação aos antibióticos promotores de crescimento. Espero ter elucidado algumas coisas para vocês, deixado um pouco mais claro. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, falar alguma coisa comigo a respeito disso,
O meu e-mail é katia.zootecnia@hotmail.com e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada.